Nobre presidente, colegas vereadores, colega vereadora, aos nossos ouvintes dos meios de comunicação e os que estão assistindo através da TV. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para começar minha fala em cima de uma fala do Roque Ferreira, né? O Roque falou um negócio importantíssimo, que foi a manutenção, né, tanto corretiva como preventiva de todos os equipamentos, né, que estão nas UPAs de urgência, emergência e mesmo no pronto-socorro central e o pronto-socorro infantil. Nós temos aqui em Bauru uma FATEC que está formando esses profissionais capacitados para fazer isso, né? Então o que precisa é ser criado essa carreira dentro do quadro do município e a gente poder ter esses profissionais agindo de forma contínua. Me honra com a parte, Paulo Eduardo. Brevíssimo, vereador Raul. Uma lei da minha autoria obriga a manutenção dos elementos que fazem aferição de condição vital de paciente. Tá certo? É uma lei municipal que vem de encontro a essa perspectiva. Falta criar realmente a referência de mão de obra para que a lei se efetive. Então, Paulo Eduardo, antes nós tínhamos uma dificuldade que era o profissional, né, para poder fazer a manutenção disso. Agora não, nós temos os profissionais aqui na cidade, pessoas que estão sendo formadas, são bauruenses e que podem estar atuando aí nas redes. No meu entender, tem que ter pelo menos uns 4 desses na rede para poder dar conta dos equipamentos. Você tem a manutenção quando o aparelho quebra, como o Roque falou, mas também você tem a manutenção no eletrocardiograma. Existem equipamentos que você afere se o equipamento está correto, se ele está fazendo mesmo a aferição. Entendeu? Então isso é importantíssimo na rede que está atendendo urgência e emergência. Também eu queria dizer que nós participamos na última segunda-feira da reunião com o Conselho das Cidades em relação ao Instituto de Planejamento. E o Partido Verde deixou bem claro, né, a forma como nós pensamos o Instituto de Planejamento. Nós entregamos, inclusive, por escrito ao Conselho das Cidades e entendemos o Instituto de Planejamento como alguma coisa, um instituto mesmo, uma gestão atrelada ao prefeito, porque o prefeito é responsável por tudo aquilo que seja feito. Não pode ser simplesmente alguma coisa consultiva, que como consultivo, nós já temos aí as reuniões que são feitas nos bairros para saber o que a população quer. Agora, nós precisamos traçar de forma técnica aquilo que a cidade vai planejar, por exemplo, seus fundos de vale nos próximos anos e outros assuntos. E puxando o gancho nesse sentido, a matéria do Jornal da Cidade de ontem colocou assim: o Maxud pretende retomar as obras, né, desse monstrengo que está ali próximo da Beneficência Portuguesa. Eu acho que passou da hora do município solicitar isso para o próprio município, desapropriar mesmo, tá? Porque é um local que nós estamos trabalhando na necessidade. Por exemplo, acabamos de sair de uma discussão agora de uma reforma no pronto-socorro central. Um local desse poderia muito bem começar a servir de um ambulatório médico de especialidades para o município, servir como um pronto-socorro central, quer ele seja infantil, quer ele seja adulto, né? Não faz muito tempo ele tinha falado em 12 milhões de reais nessa obra. Me honra com a parte, Roque Ferreira. Em relação à matéria do Maxud, o município tem todas as ferramentas para utilizar. É só o município aplicar a lei que essa Câmara aprovou, uma lei de minha autoria, do então vereador Segalha e do vereador Carlão, que é o IPTU progressivo no tempo, e o vereador Mariano. O prefeito tem a lei, é só aplicar o IPTU progressivo no tempo, que ele minimamente resolve esse problema do Maxud e de outras construções e prédios aqui em Bauru que não estão servindo para nada. Eu acho que essa é a hora, viu, Roque? Porque esse prédio, eu acho que um empresário, ele está procurando parceiro. Se o cara está procurando parceiro, significa que ele não está com tanta bala na agulha assim, certo? Se não está com bala na agulha, o município tem essa bala. E ele tem que chegar, aplica a lei, e se houver necessidade de fazer acordo, inclusive que seja financeiro, que o mesmo seja feito. Eu vejo uma estrutura dessa importantíssima para a saúde pública no município. Nós não podemos perder essa chance e eu acho que nós temos que começar a colocar regra aqui na cidade. Então, em relação
ao Maxud. Eu queria também fazer aqui um coro ao que o Mariano colocou aqui dos filmes das pessoas solicitando exames, né, Mariano? Me chamou muito a atenção uma senhora que sofreu um acidente e ela foi informada pela própria rede pública que vai levar 9 meses para fazer uma ressonância nuclear magnética e 5 meses para fazer uma ultrassonografia, né? Eu não poderia dizer, já falei aqui, se vocês forem pegar minha fala antiga, vocês vão ver lá que nós tocamos no assunto, nós aprovamos nessa Casa de Leis um empréstimo de 43 milhões de reais para asfaltar a cidade. Pergunta para a população que está agora nessas filas, 9 meses esperando uma ressonância nuclear magnética, o que ela preferiria? Comprar um aparelho de ressonância nuclear magnética por 2 milhões de reais ou gastar 43 milhões em empréstimo para asfaltar a cidade? Não estou dizendo que não há necessidade disso, gente. Mas o que eu estou discutindo aqui é o ponto filosófico que nós não colocamos na mesa para discutir aonde nós colocamos o dinheiro público. Com 2 milhões de reais você compra um aparelho de ponta de ressonância nuclear magnética e coloca à disposição da população a nível municipal. E depois credencia o aparelho ainda no SUS, você ainda vai ter a renda desse equipamento entrando verba ao longo do tempo. Um aparelho de tomografia computadorizada com 1 milhão de reais, você também compra um equipamento desse. Então, no meu entender, como médico, o município era para ter pelo menos uns 5 desses, doutor Atelmo. Uns 5. Que não era para ter fila para esse tipo de coisa. O que nós estamos vendo na cidade de Bauru é nós fazendo medicina de urgência e emergência. O paciente entra pela porta do pronto-socorro e é aí que vai ser tomado algum tipo de atitude. Na defesa do nosso projeto no tempo adequado, eu trouxe alguns números que eu faço questão de tocar nesse assunto, né? Senhor, por favor, me honra com a parte. Vereador, eu quero parabenizar. Infelizmente, o que nós estamos vendo no nosso município é que a política adotada, ela tem exclusivamente fins eleitorais. Nós não observamos dentro do ponto de estadismo aquilo que realmente é de interesse da comunidade, qual é a prioridade dela, mas vislumbramos simples e unicamente a possibilidade de ter vitórias nas urnas. Por isso que nós preferimos o asfalto do que um aparelho de ressonância médica. É isso. Concordo com o senhor. Eu queria aqui fazer o coro ao doutor Paulo Eduardo, quando você fica vendo alguns políticos colocando a classe médica em xeque com a população, né? Acho isso uma coisa bastante perigosa, né? Que você acaba afastando cada vez mais a classe médica de querer participar do serviço público. Não deveria ser assim. Nós temos que contribuir no sentido de atrair a classe médica para dentro do serviço público. Eu já cansei de repetir aqui que nós temos mais de 1.000 médicos na cidade, não faltam médicos na cidade de Bauru, tem mais de 1.000, no entanto a gente não consegue atraí-los para a rede pública. Nós temos algumas coisas que são verdadeiros disparates. Nós temos médicos hoje, recém-formados, estagiando na rede pública, com um salário de 10 mil reais, e ainda mais uma ajuda de custo, não me engano, R$ 1.700, enquanto que o outro colega que prestou concurso está ganhando R$ 3.800. E ainda tem, como o cara é recém-formado, ainda tem que ficar ali ajudando ele, né? Porque faz parte da nossa formação, né? De dividirmos conhecimento, né? E apenas para saudar a minha classe oftalmológica, né? Na quarta-feira vai ser o dia do oftalmologista. Eu queria dizer para vocês que, de forma inédita na cidade, o Hospital de Olhos de Bauru, no dia 7, que é a quarta-feira, nós vamos fechar a clínica para atendimento dos convênios dos particulares. Já foram agendadas 200 consultas que estavam na rede aguardando consultas. Esses pacientes todos vão ser atendidos de forma gratuita, não só por mim, porque eu também não teria condição de atender todo esse povo, tá? Já estão agendados, eles vão ser atendidos por todos os nossos colegas para comemorar o dia do oftalmologista, fazendo um atendimento gratuito e desafogando um pouco, né? Essas mais de 7.000 consultas que estão aí na rede, aguardando, né, um atendimento oftalmológico. Então eu quero aqui saudar não só a minha classe, mas como também todos os médicos. Nós sabemos muito bem
que a classe médica, quando é solicitada a colaborar, muitos colegas nossos atendem de forma gratuita, mas se você não faz uma propaganda dessa, porque não há necessidade disso. O altruísmo está presente junto à nossa profissão. Obrigado, presidente.